Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Cumprimento a você que está vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz chegue até o seu lar, a tua família e sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, o seu ministério. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 8 e 9, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9 diz assim: logo aquele homem ficou são, tomou a tua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Meus amados, nós estamos aqui no livro de João, capítulo 5, no quarto evangelho, que diz a respeito de um homem que sofria de uma paralisia, de uma enfermidade há 38 anos. Aquele homem era um homem totalmente dependente das pessoas. A Bíblia diz que aquele homem, ele era colocado ali à beira do tanque e era deixado ali na sua maca. Ele ficava na dependência das outras pessoas. Ele era um homem totalmente dependente. Então ele ficava na sua cama ali, deixado ali à beira do tanque. E a Bíblia vem dizendo para nós que de ano em ano, no tanque, as águas eram movimentadas por causa de um anjo que descia de tempo em tempo, movimentava as águas. E aí uma pessoa que estava doente, ele vinha, entrava no tanque e era curado de qualquer enfermidade. De qualquer doença que aquela pessoa tivesse, era curado. Só que havia um alvoroço, porque era uma multidão que ficava ali, com o mesmo propósito, com o mesmo interesse, buscando a mesma realização, buscando milagre. Só que aquele homem que sofria há 38 anos de uma paralisia, ele não podia, ele não tinha a oportunidade de entrar no tanque. Simplesmente ele era deixado ali e esperava a oportunidade, quem sabe assim um dia pudesse acontecer o milagre. Só que não era bem assim, porque ele era uma pessoa dependente. Ele dependia totalmente das outras pessoas, tanto que ele era colocado, a Bíblia diz que ele era deixado ali, à beira do tanque. Só que ele era um assistente, sabe o que eu costumo dizer? Que ele era um assistente de milagre, ele era assistente de vitória, mas a vitória dele não chegava, por causa da paralisia, por causa da situação que ele vivia. Então ele ficava vendo as outras pessoas alcançarem o milagre e nada acontecia. O tanque de Betesda ficava na entrada de Jerusalém. Era proibido. Os judeus e fariseus, no dia de sábado, ninguém podia trabalhar. Era proibido descarregar as cargas no dia de sábado. Somente as ovelhas podiam tomar água, porque elas não podiam, tinham que matar a sede. Então elas precisavam tomar água. E nesse tanque tinham 5 alpendres, 5 entradas, as quais somente a cabeça das ovelhas entrava para tomar água. Elas tomavam água, depois saíam dali. Os pastores levavam, depois saíam, voltavam para o pasto. Só que aquele homem, ele estava ali há 38 anos sofrendo de uma enfermidade. Sabe o que nós podemos entender aqui? Quantas pessoas que estão sofrendo de um problema, esperando uma solução e nada acontece. Eu costumo dizer que é como a fila do INSS, é como a fila de um hospital público. É quando você chega, quando você chega em um hospital e você vê todo mundo passando na sua frente, você tá com a senha ali, nada acontece. Quantas pessoas que desistem, voltam para sua casa. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos, já acaba voltando do mesmo jeito, porque ninguém soluciona o problema que ela está vivendo. E assim era aquele homem. Ele estava sofrendo há 38 anos, ele vendo a multidão, porque era uma multidão, alvoroço. Imagina a contenda que era uma pessoa querendo ir, querendo entrar, porque sabia que era só uma pessoa que era curada, porque estava na expectativa da cura, estava esperando ser curada, estava esperando o milagre, estava esperando alguma coisa acontecer ali, porque era somente uma vez e era somente uma pessoa, mas aquele homem estava na expectativa. Porém, a paralisia que ele enfrentava não deixava ele entrar, não tinha ninguém que pudesse colocá-lo dentro do tanque.
E Jesus, ele fica sabendo que estava acontecendo isso. Jesus sabia que aquele homem estava ali, esperando o milagre. A Bíblia diz que Jesus vai até aquele homem. Jesus, ele sabe tudo, ele já sabe todas as coisas, sem precisar ninguém falar. E a Bíblia diz que Jesus vai até aquele homem. Jesus, ele pergunta se aquele homem, ele quer ficar sarado. Mas aquele homem, ele diz, vem uma objeção, há uma objeção. Ele diz assim para Jesus: não tem ninguém que me coloque no tanque. Não tem alguém que faça essa caridade por mim, que tenha essa misericórdia de mim. Porque ele sabia também que todas as pessoas estavam com o mesmo propósito, com o mesmo interesse. Ainda que cada uns eram mancos, cegos, aleijados. Então, cada um sofria de um problema de enfermidade. Então, estavam todos ali com o mesmo interesse. Mas a situação dele era porque as outras pessoas que deixavam, eu creio que a família que deixava ele ali. E a família deixava: vou para casa, eu tenho os outros afazeres. E aquele homem ficava ali, esperando o milagre acontecer. Mas não tinha ninguém, então a objeção dele é essa. Mas Jesus, ele diz: pega a tua cama e anda, levanta-te. A Bíblia diz no versículo 9 que logo ele pegou. Sabe? A felicidade daquele homem, porque ele levantou e não podia levantar, porque era dia de sábado. Era como se ele estivesse anunciando: mas que isso? Os judeus não iam aceitar isso. Os judeus jamais iriam aceitar que aquele homem, dia de sábado, pegasse a maca dele e anunciasse o que aconteceu, porque ele já estava vendo, sabia que aquele homem estava ali. Mas Jesus, ele vem para mudar a história daquele homem. Jesus, ele faz completo naquele homem. Porque Jesus, ele cura aquele homem da enfermidade que ele estava passando, da paralisia que ele estava enfrentando. Jesus também liberta aquele homem da escravidão, porque ele era escravo da paralisia. Aquele homem, ele sofria de duas enfermidades, da doença e também da escravidão, da paralisia. Porque além dele sofrer a enfermidade, dele ser cativo, porque ele dependia das outras pessoas, e ainda vinha a escravidão. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele faz por completo, que Jesus, ele cura, liberta, ele perdoa aquele homem, salva aquele homem. Se aquele homem fosse colocado dentro do tanque simplesmente por ser colocado para se receber a cura, ele não iria ter a oportunidade de receber a total libertação. E ele recebe a total libertação. Ele sai daquela zona de conforto que ele vivia. É onde Jesus, ele permite que as cortinas daquele homem, dos olhos dele, saem para fora. As escamas dos olhos saem para fora. Aqueles escamas que estavam lá dentro saem. Então não tem como, porque ele estava com as escamas, ele estava com a paralisia. Então o paralisava. Então as escamas saem. Que estavam dentro saem. E ele tem a oportunidade de ver o sobrenatural. Ele vê na vida dele acontecer o sobrenatural que as outras pessoas viam apenas a cura acontecer. E ele tem um encontro com Jesus. Jesus vai até ele. Não foi ele que provocou o milagre. Foi Jesus que provocou o milagre na vida dele. Olha a diferença. Existem pessoas que são levadas até Jesus. Tem pessoas que vão até Jesus. Por exemplo, vamos ver o livro de Lucas, capítulo 5 também, versículo 12, diz que o leproso, ele vem até Jesus, o adora, ele se prostra até Jesus e ele recebe a cura da lepra. A lepra também paralisava aquele homem, porque ele era um homem isolado da sociedade. A diferença desse homem aqui, que era colocado ali ao lado de todos ali, no tanque, à beira do tanque de Betesda. Só que aquele homem, Jesus vai até ele. E quando Jesus vai, Jesus, ele dá uma oportunidade para aquele homem. E aí Jesus não fala que é Jesus. Jesus simplesmente vai e opera. Aquele homem, Jesus, ele provoca o milagre na vida daquele homem. Jesus acende a fé. E no versículo 9, a Bíblia diz que aquele homem aceitou. Ele pegou a maca como Jesus ordenou. Jesus disse: pega a tua maca, levanta-te, toma a tua maca. E ele disse, Jesus não falou para levantar a maca, Jesus falou: levanta-te e toma a tua cama. E ele tomou.
É como Jesus falou, pega a tua caneta e anda. E ele pegou a maca dele, levantou, e aí todos viram. Porque todos ficaram admirados. E quando chega mais tarde, que Jesus estava ali participando da festa, porque era uma tradição naquela época, onde naquela época os judeus, eles comemoravam todo ano, era como se fosse um dia de Pentecoste, e eles comemoravam a Páscoa, entre eles, todos eles ali, todo ano era comemorado. Então todos os judeus se reuniam, o povo se reunia ali para comemorar, e Jesus estava a caminho dessa festa. Jesus, ele para. Jesus dá prioridade à situação deste homem. Jesus, ele não foi aproveitar a festa, como tem pessoas que preferem a festa primeiro, para depois atender a necessidade. Não, Jesus, ele primeiro, ele para no meio do caminho. Jesus, ele se importa com a situação e ele para e atende a necessidade deste homem. E Jesus, ele opera um milagre. Jesus, ele cura, tira o homem da escravidão, libertando, perdoa e salva, porque Jesus, ele faz um papel completo. Jesus, ele não vem para deixar nada pela metade. Jesus jamais vai começar a cura e deixar ali. Por isso que aquele homem não foi colocado no tanque, porque senão aquele homem também, ele não seria perdoado. Então aquele homem estava naquela situação por causa de algo que ele havia cometido. Jesus, ele encontra ele mais tarde e diz, olha, não cometa pecado para que algo pior não lhe aconteça. Talvez aquele homem na juventude, ele tenha aprontado alguma coisa. Talvez ele aprontou algo que deixou ele paralisado, deixou ele naquela situação. Eu quero dizer a você, vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Tem coisas que infelizmente nos paralisa. Tem situação que nós praticamos que nos paralisa, que nos deixa na metade do caminho. Mas Jesus, ele chega para mudar a história. Jesus, ele vem e muda a história. Porque quem é este homem que ele disse, toma a tua cama e anda? Foi o que perguntaram para ele no versículo 12. Os judeus, eles queriam interrogar, porque os judeus, eles esperavam a oportunidade, quando fosse a oportunidade de pegar Jesus e levar ao madeiro, mas não era a hora. E por isso que não foi revelado. Mas aquele homem simplesmente, ele diz assim no 13, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Por causa da multidão. Havia aquela multidão. Então Jesus talvez seria comprimido ali. O povo também estava em busca de um propósito. Mas os judeus queriam capturá-lo e ainda não era a hora. Mas no dia de sábado, Jesus, ele quebrou o protocolo. Ainda que na lei era que não podia ter trabalho, o homem não podia trabalhar. O homem não podia, ainda que tinha trabalho, mas o povo não podia trabalhar. Havia sombra, o povo vivia debaixo da sombra, mas Jesus não vivia na sombra. Jesus, ele respeita a lei, mas quebra o protocolo para operar por causa da misericórdia. Betesda significa misericórdia, significa bondade. E a misericórdia do Senhor chegou na vida deste homem. Jesus, ele opera. E eu quero dizer para você, eu quero dizer algo aqui a você. Jesus, ele é capaz, ele pode, porque para Deus não há nada impossível. Ele pode sim curar você e tirar você da situação que você está vivendo. E esta é a mensagem que eu tenho para você. Deus abençoe a sua vida.